estimulação fisiológica direta do feixe-RIS é um assunto absolutamente contemporâneo, atual e que tem ganho muita importância no campo da estimulação cardíaca artificial. A estimulação do feixe-RIS não é uma coisa exatamente dos dias de hoje, ela remonta de 1925, em que se definiu que a ativação do sistema RIS-Purkinje seria melhor que a estimulação artificial do ventrículo direito, e ao longo dos anos 67, 1970, em 2000, com a primeira série de pacientes com estimulação hessiana, em 2013 ela efetivamente começou a ganhar espaço na prática clínica através da disponibilidade de materiais específicos e da melhora da técnica e dos resultados. Relembrando, a anatomia do feixe-RIS, estrutura de extrema importância na fisiologia do ciclo cardíaco. Portanto, nós temos o nódulo AV propriamente dito, a sua porção não penetrante, a porção penetrante, que é quando o nódulo AV penetra, entra no corpo fibroso central, e depois a divisão nos dois ramos, direito e esquerdo. O racional para a estimulação fisiológica do feixe-RIS seria a presença de dissociação longitudinal, ou seja, fibras predestinadas que sairiam primariamente do nódulo AV e já dariam formação, já dariam gênese ao ramo esquerdo. Então, o ramo esquerdo é uma estrutura praticamente contígua ao RIS e, portanto, é esse o racional para estimular diretamente o RIS ou o ramo esquerdo. Quando estimulamos o sistema de condução, basicamente nós temos dois tipos de captura do sistema RIS-Purkinje. Uma captura seletiva, em que há uma estimulação exclusiva do feixe-RIS, e uma captura não seletiva, em que você estimula o sistema de condução, mas também atinge o miocárdio adjacente, provocando então um empastamento, algum grau de alargamento inicial do complexo QRS. Em relação à técnica do implante, o marcapasso fisiológico é a mesma metodologia de um marcapasso convencional, em que envolve a punção da veia axilar ou subclávia, a passagem de uma bainha para o posicionamento do eletrodo, uma bainha deflectível, que conforme a gente pode observar, ela se direciona para a região do feixe-RIS e o eletrodo que tem uma fixação ativa é então posicionado no sistema de condução diretamente para estimular o RIS ou, em alguns casos, para a estimulação direta do ramo esquerdo no subendocárdio do ventrículo esquerdo. Aqui alguns exemplos do material, o eletrodo, a bainha e os materiais envolvidos. Aqui são alguns exemplos que nós podemos observar de um caso nosso, do posicionamento final dos eletrodos, para a gente ter uma noção de como eles ficam. Um eletrodo no átrio, no apêndice atrial direito, e outro eletrodo, então, posicionado no feixe de RIS. E o eletrocardiograma, em que mostra um complexo QRS estreito, muito parecido com o complexo QRS normal, com um padrão absolutamente estreito e fisiológico, mostrando então os sinais da estimulação fisiológica, os sinais da estimulação direta do feixe-RIS. Quais são as indicações então dessa modalidade terapêutica? O que a gente tem na atualidade, o que a gente tem já previsto em diretriz? Para a gente falar desse assunto, das indicações, a gente se remete ao último guideline de 2018 do American College, do American Heart, e que já nos coloca como classe 2A para pacientes com bloqueio AV, indicação de marcapasso, com uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção moderadamente reduzida, portanto entre 36% e 50%, em que é esperado que exista uma estimulação ventricular acima de 40%, ou seja, em que é previsível que haja uma estimulação ventricular direita importante, expressiva. Portanto, é razoável nesse grupo de pacientes escolher as formas de estimulação, ou uma ressincronização clássica através do seio coronário, ou uma estimulação direta do feixe-RIS, em detrimento da estimulação convencional do VD. Também como classe 2A, o mesmo perfil de pacientes em que seja esperado uma taxa de estimulação menor que 40. Ou seja, nesse perfil de pacientes, quando se indica estimulação cardíaca artificial, a estimulação hessiana ganha um espaço e ganha uma evidência importante. Outra indicação também prevista seria nos pacientes com bloqueio AV nodal, ao nível do nódulo atrioventricular, e com indicação de marcapasso, em que a estimulação direta do feixe-RIS se torna muito atrativa, com o intuito de manter a estimulação ventricular fisiológica e, portanto, diminuindo a ocorrência de dissincronia.
Ano passado, nas diretrizes de taquicardia supraventricular do European Society of Cardiology, também está previsto que quando se indica e se realiza a ablação do nódulo AV para tratamento de taquicardias atriais multifocais, recorrentes e refratárias, está indicado então como modo de estimulação o marcapasso ressincronizador biventricular ou estimulação hessiana. Dessa forma, a gente vê que já existem nas diretrizes várias evidências apontando o benefício dessa modalidade terapêutica. Também recentemente viu-se que a estimulação ela pode ser direta do feixe RIS ou uma estimulação direta do ramo esquerdo. E se observou que a estimulação direta do ramo esquerdo promove limiares de sensibilidade e estimulação melhores e mais estáveis. A estimulação transeptal para atingir o subendocárdio do ventrículo esquerdo e criando então esse conceito já bastante consolidado hoje em dia da estimulação direta do sistema de condução. Aqui um caso nosso em que mostra a estimulação direta do ramo esquerdo com o intuito de corrigir o bloqueio de ramo esquerdo através da estimulação direta do ramo e, portanto, produzindo um complexo QRS estreito e fisiológico, evitando dessa maneira o efeito deletério da dissincronia. Portanto, quando a gente vai pontuar as vantagens e benefícios desses sítios de estimulação artificial, nós vemos a estimulação direta do feixe RIS promove uma estimulação fisiológica, ele previne a dissincronia, ele não ultrapassa a válvula tricúspide e isso nos parece muito atrativo, uma vez que diminui a probabilidade, a possibilidade da insuficiência tricúspide relacionada ao marcapasso. Ocasionalmente, nesse modo de estimulação, na estimulação do RIS, encontramos limiares elevados de estimulação e sensibilidade e que foram talvez substituídos por limiares melhores com a estimulação direta do ramo esquerdo, que também promove uma estimulação fisiológica, previne a dissincronia e lidamos com limiares mais adequados. E, por fim, a estimulação miocárdica convencional, lembrando que 10 a 20% desses indivíduos podem desenvolver cardiomiopatia induzida pelo marcapasso e existe também uma maior probabilidade de insuficiência tricúspide relacionada à presença do cabo transpassando a válvula tricúspide. Como alternativas à terapia de ressincronização, hoje em dia nós temos algumas alternativas, uma delas seria a estimulação do feixe RIS, a outra é a estimulação endocárdica do VE, praticamente abandonada nos dias atuais, mas é descrita, a estimulação septal profunda, diretamente do ramo esquerdo, em que a gente atinge o subendocárdio do ventrículo esquerdo e, portanto, atinge o ramo esquerdo e promove um estreitamento do QRS, e a estimulação nos eletrodos, nos wireless, nos marcapassos sem fio, mas que ainda não é uma realidade na prática clínica. Sendo assim, esse trabalho mostra o efeito benéfico da estimulação direta do ramo esquerdo numa população de pacientes com cardiomiopatia dilatada, com fração de ejeção menor que 50%, dilatada não isquêmica, com indicação de ressincronização. Mostrou um benefício sustentado na diminuição, na melhora da fração de ejeção ao longo do período, um período aí de 12 meses, e concluiu então esse trabalho importante desse ano, que a estimulação direta do ramo esquerdo é um método disponível, factível, efetivo para se atingir a ressincronização no bloqueio de ramo esquerdo, com resultante melhora da função ventricular. Limiares de estimulação baixos e estáveis podem ser uma vantagem sobre a estimulação do RIS na ressincronização em pacientes com indicação clássica de bloqueio de ramo esquerdo para ressincronização e cardiomiopatia não isquêmica. Sendo assim, eu gostaria de encerrar essa revisão do assunto mostrando uma revisão que saiu na Nature em 2019 e que mostra primeiro todas as séries, todos os trabalhos envolvidos, mostrando o papel da estimulação do sistema de condução na ressincronização. E o que a gente tem de conclusão, que eu acho que faz a minha fala? A estimulação hessiana do sistema de condução representa a forma mais fisiológica de ativação ventricular. Os relatos recentes sugerem indiscutivelmente que essa técnica seja superior à estimulação ventricular direita tradicional, miocárdica. A estimulação do sistema de condução é uma opção promissora e real em pacientes com indicação
clássica de ressincronização cardíaca, e a utilização clínica em grande escala ainda depende de uma validação posterior e uma eficácia efetivamente demonstrada em estudos randomizados, além da expectativa de avanços e disponibilidade de materiais mais adequados e dedicados para essa técnica.